A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia, mais 2 minutos. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou o Gustavo Fonseca. Hoje é dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, abrindo o Debates na Globo. Comigo nos estúdios da Rádio Globo Juiz de Fora, o jornalismo atuante, Alberto Bejani. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde, amigos da Globo. Mais uma vez, um aprendizado que nós vamos ter de uma rodovia importantíssima para o fluxo de veículos em Juiz de Fora, que é a saída pelo São Pedro para a BR-040. Uma simples modificação que fizemos ali perto do cemitério, que é realmente foi feita uma saída emergencial ali e virou hoje uma pequena, mas é uma solução para o pessoal sair da Avenida Rio Branco, no horário de pico, e atravessar, já sair no Bom Pastor. Imaginem você podendo pela Rui Barbosa, não sei se o projeto é esse hoje, né, que no projeto se falava, né, de projeto que ali teria um viaduto, isso tudo vamos ser clareado aqui agora, e tenho certeza que é de interesse, não só da Cidade Alta, de toda a Juiz de Fora, porque o pessoal vai cortar a cidade com maior facilidade. O Debates na Globo de hoje traz todos os lados, todas as informações sobre as obras de interseção entre a BR-440 e a BR-040, que é promovida pela EMPA, Serviço de Engenharia, empreiteira contratada pelo DENIT para atuação no local. Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Globo Luiz Cláudio Santos, representante da Associação dos Moradores Impactados pela construção da BR-440. Luiz Cláudio, é um prazer recebê-lo, boa tarde. Gostaria que você se apresentasse para o público do Debates na Globo e trouxesse um rápido histórico da Associação dos Moradores que estão atuando aí neste contexto das obras da BR-440. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sou morador da Cidade Alta, bairro São Pedro, há 53 anos e nos inserimos nesse contexto dessa obra lá no ano de 2008, quando tivemos a notícia que seria executada uma obra com a rubrica Rodovia Federal, chamada BR-440, né, que iria fazer uma cisão no nosso bairro. Na época noticiava que seria uma avenida expressa, né, sem possibilidade de atravessá-la horizontalmente, seja a pé ou seja de veículo, o que para nós causou um grande impacto e preocupação, porque simplesmente dividiria o bairro ao meio, né? Num rápido contexto, né, a sociedade civil se mobilizou, criamos, entre outras, essa Associação dos Moradores Impactados e fomos atrás do escopo da obra. E, para nossa surpresa, e digo isso que vai causar algum inconformismo e alguma incredulidade dos ouvintes, é o seguinte: não existia e nunca existiu um projeto de engenharia desta obra assinado e aprovado no seu escopo prometido, e tampouco houve a licitação para o início das obras. Isso quer dizer, deixa eu só perguntar uma coisa, senhor, isso quer dizer que não houve licitação desde 1990, quando começamos naturalmente a mexer na obra. Naquela ocasião, aí já fala comigo, porque eu era prefeito nessa ocasião. Quer dizer que não havia projeto e não houve licitação para a EMPA entrar. Não, aí é bom esclarecer as coisas. Vamos lá. O que houve, e era uma ideia inicial, lá do final da década de 70, do prefeito Melo Reis, que tinha uma visão, isso nós estamos falando há mais de 30 anos atrás, que tinha essa expectativa de você urbanizar a Cidade Alta, né, e criar um acesso zona norte / universidade / centro através de uma via que seria coletora marginal a 040 e fazendo interseção com alguns bairros da Cidade Alta. Louvável o projeto, que ficou inexequível por condições financeiras, adormecido por quase 30 anos. Na década de 90, começou-se a executar parte desse projeto
exatamente no trecho entre o extinto German Village, perto do Bahamas São Pedro, até o condomínio Spinaville. Esse projeto foi executado às margens do rio, né, em 2 pistas urbanas e com a devida licença e licitação à época. O que nós estamos falando é, em 2009, entra uma verba federal com o objetivo de construir uma rodovia... Pelo deputado Virgílio Guimarães. O deputado Virgílio Guimarães foi o interlocutor, né, e mudou-se a legislação federal no que trata da malha rodoviária federal. Inclusive, isso é muito engraçado, né? Só para aquilo que começa errado, normalmente depois é difícil arrumar. A introdução, pasmem vocês, dessa BR-440 na malha rodoviária federal foi no que a gente chama no Legislativo, Bejane, do tal do Jabuti. Sim, né? Conheço isso. Uma inserçãozinha lá, numa daquelas medidas provisórias que o governo Fernando Henrique, salvo engano, algum governo daquele, tratava de correção do imposto de renda. Aí, votaram a correção de imposto de renda, de repente surge lá, nessa lei de imposto de renda, criação da rodovia 440. Ninguém discutiu, a sociedade não discutiu, o único que sabia disso era o Virgílio Guimarães. Nem a bancada dos deputados federais de Minas Gerais sabiam da existência disso. Mas, enfim, superado isso, começou errado, nós da comunidade fomos procurar na prefeitura à época... Mas aí já estava pronta a pista dupla. Uma pista urbana que existe até hoje. Aquela pista dupla que tem até a contramão... aquela mão inglesa ali, exatamente. Aí, já aquela parte ali foi feita no nosso governo, foi feita com verba municipal. Aquilo já estava executado lá com esse orçamento, essa licitação da década de 90. Uhum. Então, com esse susto que nós tomamos, que ninguém sabia dessa obra, nós fomos procurar, junto à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, para saber qual é o projeto, qual é a licitação, quem ganhou. Aí nos deparamos com essa surpresa. Não existia projeto à época, né, que a gente pudesse estudar, né, levar os professores, como foi o professor César e outros colegas que nos ajudavam, para levar esse projeto de engenharia. Não existia. E tampouco havia licitação da obra. Aí nós, sociedade civil organizada, fizemos as denúncias no âmbito municipal, estadual e federal, através dos ministérios públicos respectivos, e, por fim, nós mesmos acionamos a Justiça Federal num processo lá que remonta de 2010. Houve uma parada da obra. Então, a parada foi porque uma das nossas denúncias aos órgãos de controle de fiscalização, o órgão federal, que é o Tribunal de Contas da União, TCU, acolheu a nossa denúncia, isso lá no ano de 2010, acolheu a nossa denúncia, mandou os fiscais do TCU aqui em Juiz de Fora, e aqui ficaram por cerca de um mês para fazer um pente fino na obra, e constataram aquilo que nós denunciávamos a obra. O TCU disse, está lá nos anais do processo do TCU, não existe licitação, tampouco existe projeto de engenharia. Como é que vocês querem gastar 110 milhões de reais com o projeto deles? Assim, era um croquisinho tirado de uma foto do Google, e os engenheiros e operários iam lá, puxa daqui, puxa de lá. O TCU mandou parar a obra em 2012. E a obra ficou paralisada, mas depois de gastos 60 milhões de reais, sem licitação e sem projeto. Ficou parado em 2012, até final de 2014, houve o segundo golpe. O segundo golpe foi, agora, dar uma roupagem legal a essas irregularidades e ilegalidades já praticadas, e fizeram uma nova, ou fizeram uma licitação, melhor dizendo. Licitaram, mas agora não para uma rodovia ligando a 040 a 267, que é margens do Paraibuna.
Eles fizeram uma licitação em 2014. Só para clarear, 2007 ela passa por Matias Barbosa, não, ela vem por Bicas, né? Ela vem do sul de Bicas. Bicas, e sobe ali perto onde era Só pra a estação de transbordo, A né? gente também poder colocar nesse papo o coordenador, engenheiro do Núcleo de Análise Geoambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, que muito gentilmente também atendeu ao convite da Rádio Globo, o professor César Barra está aqui conosco também. César, a gente sabe que existem em qualquer obra os impactos que elas causam, né? Não apenas no meio ambiente, mas também a projeção que ela toma para que vá e possa melhorar a vida das pessoas e a vida da região como um todo, né? Dentro dos seus trabalhos de pesquisa, estudo, levantamento sobre as obras da região, o senhor pode trazer para a gente quanto a essa interseção BR-440, BR-040, que a gente sabe muito bem, o Luiz Cláudio já explanou algumas questões que podem impactar a vida dos moradores naquela região. O que o senhor pode trazer para a gente, neste primeiro momento, quanto às suas pesquisas sobre essas intervenções na Cidade Alta? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? Agradeço o convite. A primeira coisa que tem que se colocar, sabe, é que essa rodovia, sabe, ela tinha uma intenção, na época foi planejada, foi projetada, né? 30 anos atrás, sabe, né? De fazer realmente uma ligação, sabe? Eu trabalhei nesse projeto quando formei em engenharia em 90, né? Da 040 com a MG 353. Na época, essa que era a proposta, a MG 353, aquela rodovia estadual que adentra a zona da Mata Mineira. Sabe? É uma réplica do que foi feita há muitos anos atrás, lá onde em frente ao antigo RO, onde você tem a ligação ali da Juscelino, né? Ali era Juscelino Kubitschek, né? Sim. A Juscelino com a BR-040. A ideia era ligar com a 353 para ter essa ligação com o interior da zona da mata, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, né? A cidade, ela cresceu, sabe? Né? Os bairros se consolidaram, sabe? E essa estrada, ela deixou de cabeça, sabe? Onde ela tinha sido planejada. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, né, para as pessoas terem uma ideia, sabe, estrutural da coisa, a cidade ela tem, né, aquela massa de pessoas, de empreendimentos, né, de estruturas, etc., né, e que se faz em qualquer cidade do mundo, é evitar rodovias que secantes da cidade, que adentram a cidade, porque elas acabam levando o tráfego pesado para dentro da cidade. Quer dizer, hoje o que se busca são anéis rodoviários. Você busca um rodoanel, um anel rodoviário, o que ela deixou de fazer esse papel. Né? Pelos 30 anos aí de atraso, né? Ela não cumpre mais papel. Então, o que acontece hoje é o seguinte, né? Se ela fosse concluída, ela injetaria um tráfego lá na região da Rui Barbosa, que nem aquela região hoje aguentaria esse tráfego. Porque aquela região ali hoje ela já é saturada. Aquela ponte ali metálica, né, que dá acesso ali para o centro do Paraibuna, ela tem um tráfego ali, né, contado aí anos atrás, de 3 mil veículos por hora por faixa. Né, isso é pior do que a Rio Branco Independência, para vocês terem uma ideia. Pior que a Rio Branco. Então, é um gargalo. Em certos horários você nem anda, não consegue mover o carro lá. É um gargalo aquilo ali, porque você ia desaguar com essa rodovia, Elizabeth. Quer dizer, isso não é possível mais hoje. Né, o tal do viaduto na Rui Barbosa, né, esse negócio todo. Ia ter um viaduto ali no Borboleta, ali saindo do Vale do Ipê, ali naquela curva da Santinha, viadutos enormes, caríssimos, sabe? Até perigosos, porque essa rodovia. Ali perto daquela cachoeira ali. Aquele viaduto seria em rampa ainda, né, descendente, etc. Então, essa rodovia, a primeira coisa que tem que pensar dela é que ela, para hoje, é um erro, né, porque você não faz mais essa história de atrair tráfego para dentro da cidade. Você tem que fazer o contrário, você tem que tirar o tráfego da cidade. Você tem que evitar os tráfegos intermunicipais passando por dentro da cidade. O cara que é de um município para o outro, ele tem que passar por fora da cidade. Como é Belo Horizonte, né? Você pega uma contorno em Belo Horizonte, você sai fora de tudo ali. Você tem que evitar injetar tráfego na cidade. Quer dizer, esse é o primeiro erro dessa estrada, que ela, por ter esse atraso de 30 anos, ela perdeu a função dela de anel. Ela não é mais anel hoje. Hoje ela é secante. Uma rodovia secante. Ela induz tráfego para dentro da cidade. Quer dizer, o que isso vai causar? Poluição, acidente, né? Um monte de impacto, sabe? Negativo. Sem contar que hoje mesmo o trânsito naquela região é pesado demais, ali muito pela pesado. própria Universidade Federal e o caminho que se corta por ali para chegar na região sul, né? Então, o outro problema também é esse, porque, vejam bem, isso que o Luiz Cláudio colocou, sabe? Quando começa uma coisa errada, né, depois o pau torto é aquela história do pau torto, sabe? Você tentar corrigir o pau torto, né, cara?
na linguagem popular, né? Quer dizer, se hoje você faz essa ligação e está muito pouco para fazer essa ligação, sabe? Você vai atrair um tráfego, né? Naturalmente vai atrair um tráfego, né? Que ele vai ficar dentro do bairro, né? Sem ter como descer, sem ter como atingir o seu objetivo. Quer dizer, hoje se você liga essa estrada, né? Liga ela com a 040, faz a interseção que tá em obra agora lá, né? Que para muitos aí é o desenvolvimento, eu sou engenheiro civil, eu quero desenvolvimento, eu quero obra, eu quero emprego, mas não desse jeito. Desse jeito eu não quero, não. Né? O que acontece? Ela vai atrair esse tráfego, né? Tráfego de todo quanto é tipo de veículo. Quando chegar no Casablanca, o cara vai ter duas opções para descer para o centro. Gentilforne, saturada já, estreita, sinuosa. Rua José Lourenço, que é aquela rua que desce ali no Borboleta, que é a estrada da Mindoca, aí, o nome dela, o apelido dela. Sinuosa. Sinuosa, estreita. Não tem acostamento para pedestre, cara. Então, quer dizer, isso vai ser um problema. Quer dizer, então o que vai acontecer hoje na Cidade Alta vai ser o seguinte: o cara vai chegar ali naquela região, vai ver aquele engarrafamento formado. Mais o fechamento da linha férrea. Ele vai tentar voltar, sabe? Voltar para onde? Para a universidade, vai impactar também a universidade. Doutor, nós vamos no outro. Numa última situação, ele vai voltar para a BR mesmo. Ele vai tentar entrar pelo Nova Califórnia ou pelo Salvador. Doutor, nós vamos voltar agora por causa do nosso com certeza. Social, mas a gente vai desenvolver mais esse assunto. Por favor. Claro. Eu estava conversando antes com o Luiz Cláudio e eu não estava entendendo, agora já estou começando a entender. A mentalidade de uma via lá em 30 anos, ou mais de 30 anos atrás, era uma. Olha a quantidade de carros. Uma família, né, que tinha um carro era considerada bem de vida. Exatamente. Hoje, uma família não tem um carro. Tem o pai, a mãe, o filho, todo mundo tem carro. Olha a quantidade de carro que tem nessa cidade espalhada pelo Brasil, né? Então, nós voltaremos aí, evidentemente, depois do intervalo, para discutir sobre isso. Meio-dia 19, gostaria de ressaltar também que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, foi convidado para que pudesse ter um representante nesta mesa, assim como o Executivo Municipal, mas, de acordo com a assessoria, não disponibilizaram aí a sua participação. Como sempre, arruma uma desculpa e não aparece. Meio-dia 19, Bejane, antes do intervalo, gostaria que você trouxesse também, já abrindo essa semana, um recado para os nossos ouvintes da Interconstrutora. É verdade, a Inter é um exemplo de empresa, né? É a 34ª entre as 100 maiores do país e hoje é a primeira a lançar um projeto humanizado que está sendo copiado por todas as empresas do país. Se você paga aluguel e você compra um apartamento da Inter pela Caixa, que você que ganha até 2 salários e consegue o financiamento desse apartamento, você só vai pagar esse apartamento depois que você mudar para ele. Você não vai acumular o aluguel que você paga, que é um dinheiro que vai e não volta mais, com a prestação que você vai pagar do que é seu. Então, parabéns à Interconstrutora de ter sentido que havia necessidade de olhar para aquele que é o mais necessitado. Então, você procure a Inter, você que paga aluguel, vai comprar o seu apartamento, você só vai começar a pagar seu apartamento e muitas vezes menos do que você paga de aluguel, depois que você mudar para o apartamento e você parou de pagar aluguel. Parabéns à Interconstrutora. Meio-dia 20, é um rápido intervalo no Debates na Globo. Na sequência, voltamos. O tema hoje são as obras de interseção entre a BR-440 e a BR-040, os impactos sociais e ambientais da Cidade Alta. Voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Eterna Paz, esse você conhece. Vai lá agora fazer o seu plano funerário, que é o melhor da cidade. Eterna Paz aguarda a sua visita. Rua Alfredo 525, lojas 103, 105. Telefones 3216-3195, 3217-3270. Eterna Paz, o seu plano funerário nota 10. Proteja já a sua família. Do Bom, aqui você encontra tudo para a sua festa. A distribuidora mais completa da cidade. Frios, descartáveis, bebidas, balas, doces. Do Bom, o melhor preço. Copo long drink, 99 centavos. Biscoito recheado, 115 gramas, 89 centavos. Paçoca caixa com 100, 13,98. Do Bom, agora também no centro de Juiz de Fora. Avenida Getúlio Vargas, 650, em frente ao Mister Shopping.
Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a Oficina do Terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na Oficina do Terno. Está construindo ou reformando? A Solar e Eletrohidráulica está com grandes promoções em padrão CEMIG. Fios flexíveis, tubos e conexões, ventiladores de teto com ótimos preços e a mais completa linha de LED da região. Avenida dos Andradas 185, em frente ao Palácio da Saúde, com estacionamento grátis ao lado. E a nova loja em São Pedro ainda conta com cópias de chaves e chaveiro domiciliar. Avenida Presidente Costa e Silva, 1636. Atendimento e preço é tudo! Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Biscoito Renata 200 gramas, 98 centavos. Capa de filé bovino, peça a vácuo, quilo 12,80. Filé de peito de frango congelado, quilo 7,98. Frango congelado, quilo 4,58. Ofertas válidas até 4 a 16 de outubro. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Paz, 12.001, Antigo Macro. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia 25, estamos de volta com Debates na Globo desta segunda-feira. Eu sou Gustavo Fonseca, estamos debatendo hoje ao lado do representante da Associação dos Moradores Impactados pela construção da BR-440, Luiz Cláudio Santos, também do engenheiro e coordenador do Núcleo de Análise Geoambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, César Barra. Estamos aqui ao lado de Alberto Bejani para tratarmos da interseção da BR-440 com a BR-040, seus impactos sociais e ambientais no tráfego e também os desenvolvimentos que podem ser acarretados e também os impactos dessa obra, dessa intervenção. Para abrir esse segundo bloco, gostaria que o Bejani trouxesse antes o recado da Paraibuna Embalagens. O recado é que ela é um exemplo de empresa desde 1961, quando ela foi criada, ela já fazia reciclagem. Imaginem, uma empresa que é a Paraibuna de Embalagens ou de Papéis, como é conhecida, em 1961, quando ela inaugurou, já fazia reciclagem. E até hoje faz, separa lá o que é vidro, o que é lata, o que é plástico. O que a maioria não faz, por isso que o nosso rio está perdido, o nosso rio Paraibuna está morto praticamente, né? E outros tantos córregos que a gente, quando vê, dá até tristeza. E para se ter uma ideia, em 1961, a Paraibuna já fazia a reciclagem. Hoje, no Brasil, temos apenas 3% que fazem a reciclagem. 97% das empresas não fazem a reciclagem. Isso é um absurdo, isso é um crime contra o meio ambiente. Então, parabéns à Paraibuna de Papéis ou de Embalagens, a todos os seus funcionários, à diretoria, por até hoje estar dando exemplo ao Brasil. Para você que está ligado na Rádio Globo, nós também transmitimos esta
programação através do Facebook. Então fica aí o convite, participe conosco, mande aí a sua mensagem através do Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora. No último bloco nós falávamos principalmente sobre a questão das mudanças do trânsito na cidade e também de uma defasagem, né, Luiz Cláudio? Um projeto datado de 30 anos atrás com uma realidade completamente diferente para essa entrada. Fazer um adendo para o nosso amigo Luiz Cláudio e também para o César. Engenheiro, professor, eu passo ali, eu não preciso ser engenheiro para você observar que existem algumas coisas bastante absurdas. Eu não sei se a engenharia tem como me explicar isso. Eu vi o grid ali, logo na entrada, quando você vai para o lado, você falou até daquela casa famosa que tinha, do lado esquerdo ali, o grid está quase na altura das casas. 2 metros acima do nível. E se encher o córrego, quando a gente sabe que na época da chuva que está chegando aí, acontece muito isso de encher aquele córrego, porque é só a construção que você vê chegar e o córrego continua o mesmo. Então, e aí, como é que faz? Então, o professor César, que é o especialista nisso, pode dar os detalhes, mas eu, como também não sou da área de engenharia, mas como morador há tempos ali, que acompanhei desde o sempre aqueles alagamentos às margens, né? E sou um dos impactados, que é meu trajeto do dia a dia. É bom destacar o seguinte: se você quiser, essa obra que está acontecendo em Juiz de Fora, ela vai entrar para os anais da engenharia do Brasil como uma obra que não deve ser executada. Porque os princípios básicos, basilares, de qualquer matéria ligada à construção civil, eles foram desrespeitados. Quer seja do ponto de vista ambiental, social, econômico, de engenharia, trafegabilidade, todos os princípios básicos que devem nortear a execução, planejamento, construção de uma obra, todos eles foram desrespeitados. No que tange ao córrego em si, a sua canalização, né, é uma coisa que não se faz mais em lugar nenhum do mundo, muito pelo contrário. Quem fez está desfazendo, né? E ali é muito interessante que o leito natural do córrego São Pedro, né, ele serpenteava pelo córrego, né, e sofreu um primeiro impacto, né, a título de urbanização, de modernização, e houve uma retificação do seu leito. Né? Lá no início, década de 80, 90, começou-se a retificar o seu leito. Quando você retifica o leito, obviamente você dá um caminho preferencial para essa água que está vindo, e até os moradores lá de cima passaram a sofrer menos com as enchentes, porque a água não espraiava, né? Ela ia direto no seu curso, né? O efeito disso são os colegas aqui do Vale do Ipê Democrata e Mariano, né, que começaram... Na curva também tem um bairro ali, qual é o nome daquele bairro? Cerro Azul. Cerro Azul. Exatamente. Aí fizeram ali uma retificação também, tirou o córrego... Nós ali abrimos um pouco... Tirou o córrego do centro do bairro. Mas com a vinda dessa obra agora, em 2009, que eles, além de retificar o córrego, eles tamponaram o córrego, e pasme você, Bejane, não existe nenhum estudo técnico que diga e comprove que aquelas 3 galerias lá postas vão suportar as águas das chuvas. Não existe. Deixa eu fazer uma colocação Diga agora. Lá, César, por favor. Nós fizemos, como é que fala, um cálculo da seção, né, desse canal, sabe? Se fosse a solução adequada, né, e deu um valor de 36 metros quadrados. Né, hoje tem lá 27 metros quadrados. São 3 células de 3x3. 3 células de 9 metros quadrados. Né? Então, essa é a situação lá hoje. Se fosse fazer um canal para dar conta, teria que ter 36 metros quadrados. Quer dizer, teria que ter pelo menos mais uma célula. Né? Mas a história é a seguinte. Não né? fizeram essa célula. Não. As 3 células não dão conta. Então, como o canal foi mal dimensionado, houve um erro de engenharia ali no seu dimensionamento. Isso aí é engenharia mesmo. Isso não dá para o cara especular. Isso é cálculo. É conta, é 2 mais 2. É que o infiltro, que escoa, é o tamanho da bacia hidrográfica, sabe? Então nós fizemos esse cálculo. Né? Eu e o professor Luiz Evaristo Dias da Paiva, que é um professor da Faculdade de Engenharia, nós dois fizemos esse cálculo. Então, Luiz Evaristo. E ficamos espantados quando chegamos a 36 metros quadrados, que era o valor mínimo que teria que ter essa canalização, a seção do canal. Mas o que acontece é o seguinte: fizeram o canal subdimensionado, abaixo do tamanho que tinha que ser, e alto. Exatamente. Essa altura foi outro grande erro, porque tinha que ser mais largo e mais baixo.
ele tinha que ocupar toda a área da avenida. Né? Tinha que ter a largura da avenida e a altura... Ele não poderia nunca superar a avenida. E a altura do bairro. Porque senão a água, como vai acontecer, não sei se já está acontecendo, ela volta pelo próprio esgoto. Aí é vaso comunicante, aí é Pascal, aí é física, sabe? É a física. O que ocorre lá hoje é o seguinte, eu e meus alunos nivelamos com as ruas, tudo lá, sabe? A gente fez nivelamento geométrico, usando nível de luneta, na mira, né? Aulas de topografia prática, de GPS, né? É aquela rua que tem ali, em frente à Queralquímica, na rua Rosa Fator Anselmo. Sim. A água volta ali quase 1 metro. Volta ali. E com isso desvaloriza os imóveis de todo mundo. E vai reduzindo essa altura à medida que vai chegando para trás, mas o fato é o seguinte, as manilhas que hoje saem das ruas para o córrego de São Pedro, né, numa altura muito baixa, chegando no córrego muito baixa, quer dizer, é uma altura da época da seca, quando começa a chover, né, a água vai subindo no córrego, quer dizer, quando chega no meio do nível do córrego, ela já volta para a rua já começa a voltar para a rua. Os bueiros funcionam ao contrário. Aí as redes de esgoto também é a mesma coisa, porque a rede de esgoto, elas são ligadas também no córrego São Pedro. Mas elas entram para dentro das casas? Dentro das casas. Vai na cozinha, vai na sala, e aquele transtorno, doença de veiculação hídrica, hepatite. E Luiz Cláudio, eu me coloco como um governo que não atentou para isso. Eu me coloco e peço desculpa à comunidade, porque nem eu sabia, porque eu não sou engenheiro. Leptospirose. Os engenheiros que trabalhavam na minha administração e alguns que lá estão ainda, e eram chefiados pelo Zé Maurício, doutor Zé Maurício. Doutor Zé Maurício, que decepção que eu estou tendo com o senhor. Eu estou falando com todas as letras. Que decepção que eu estou tendo com o senhor. O senhor era o homem encarregado desta obra, era o homem que buscava recurso para continuar a obra e trazer esse transtorno para a comunidade. Eu dou minha mão à palmatória e chamo a atenção de público do doutor José Maurício, que era o meu secretário responsável por isso. Beijando, só completando, o que ocorre também é o seguinte, as soluções para isso, que a gente não pode só falar mal, meter o pau, não tem solução. Tá? Quer dizer, estou falando do meu governo, que foi feito de uma maneira errada. Claro, não, aquilo ali foi um erro grosseiro de engenharia, um erro grosseiro mesmo, não foi erro simples, não. Aí o que acontece é o seguinte, o córrego São Pedro não pode subir. Sim. Você imagina um córrego não poder subir? Porque se ele sobe um metro do leito da época da seca, a manilha já funciona ao contrário. Se ele vai no topo dele, que é o topo do canal, a água volta 1 metro, 90 centímetros, nas ruas. Todas as ruas transversais são alagadas. O que acontece é que vai ter que fazer, entendeu? Na parte alta da bacia hidrográfica do córrego São Pedro, a parte alta, né, dispositivo para segurarem a água. Então, a própria represa de São Pedro pode ser utilizada para isso. Justamente, eu gostaria de saber, a represa de São Pedro será impactada diretamente? Já está sendo impactada desde o começo dessa obra. Quer dizer, a parte de turbidez piorou. A gente monitora esses parâmetros, né? A gente tem um laboratório lá na Faculdade de Engenharia, a gente monitora desde 2012. Mas a represa, o que acontece com a represa? A represa hoje, né, ela é uma heroína, aquela represa. Ela tem até minha idade, 50 e poucos anos, aquela represa. Quer dizer, aquela represa consegue resistir a tudo que tem impacto, e como ela está muito assoreada, né, ela consegue recuperar a qualidade da água. Ela recupera ainda. Eu não sei até quando ela vai recuperar. E outra coisa, o crescimento que está tendo de condomínios naquela região, eu acho que isso também é preocupante. É sim. Eu acho que isso também é preocupante. Pode deixar aqui que ele te pega, ele é direcional, ele pega em toda a região. Eu acho, tá, que aquilo ali também quando fala condomínio, eu já disse isso aqui no programa anterior, condomínio para mim, que eu conheço pela lei, a água tem que ser própria, o cidadão tem que ter lá o seu posto artesiano para atendê-lo, sendo que ele vai pagar também a Cesama pelo uso, mesmo sendo posto artesiano. O esgoto tem que ser tratado pelo MAED, uma estação de tratamento de esgoto lá dentro, e tem que ter a varrição própria, a colheita própria do condomínio. E isso é condomínio, para você fechar a porta. Você fechar uma rua, fechar um local para a pessoa entrar só com identidade, isso é lei. A lei diz claramente isso. Eu sei que tem muita gente do condomínio agora lembrando da minha família inteira. Não tem problema, estou falando que está na lei. A lei proíbe esse tipo de coisa. E o crescimento no bairro São Pedro, Marilândia, vai tudo para o córrego. Santos Dumont, que vai tudo para o córrego. E a água? A água de beber. A represa, esses dias atrás faltou água. Aí o pessoal quer reclamar. Quer reclamar de quê?
estão crescendo a população, sendo que a quantidade de água que tem lá está diminuindo, não está aumentando, está diminuindo. Esse córrego Grota do Pinto, né, só falar do córrego específico, né, que está sendo feita a interseção em cima dele, né, ele está sendo canalizado também, sabe? Esse córrego, ele injeta na represa, né, 150 litros de água por segundo. Só esse córrego. Né, eles tratam 140 litros por segundo. Quer dizer, se a represa fosse dragada, se dragassem a represa, mas aí teria que reforçar a barragem, teria que fazer um reforço na barragem, senão a barragem estoura. Se dragassem a represa, ela triplicava a capacidade dela. Triplicava. Se ela triplica a capacidade de armazenamento dela, ela segura a água, o corpo de São Pedro não sobe. Pois é, o que contribui também, né? Você mitiga as enchentes e inundações. Ajuda lá embaixo no Vale do Ipê. Porque a bacia hidrográfica hoje, né, do Corpo São Pedro, o que acontece? Com essa canalização na parte alta, mal feita, mas canalizado, acelera essa água para baixo. Então essa água vai chegar lá embaixo. Aquela cachoeira vai aumentar, quer dizer isso? A cachoeira vai pegar muro de fundo de casa, vai espraiar por cima das ruas lá do bairro Mariano Procópio, etc. Então, quer dizer, você tem um problema em cima e embaixo. Mas é interessante, Bejane, eu queria voltar, você tocou nos condomínios, o outro problema da Cidade Alta, e é um impacto direto, né, dessa malfadada construção, é que a gente tem que deixar bem claro que o que está licitado e o que está em execução neste momento é meia BR-440. É isso que está licitado, é isso que nós estamos gastando 60 milhões de reais verba do DENIT. E essa meia BR-440 implica em uma rodovia expressa com 4 pistas nesses 4,5 km que estão sendo construídos do Campo do Nova União, / Trevo Casablanca, até a 040, seus 4 km e pouco, por ser uma rodovia expressa, está licitado um viaduto apenas para transpô-la do São Pedro Norte para o São Pedro Sul. Presta atenção, o que está licitado, está em execução, é uma meia rodovia expressa, que você não vai ter como atravessá-la horizontalmente, nem de carro e nem a pé. Para isso foi licitado, está em execução, 4 passarelas daquelas gigantescas com 30 metros de vão livre, mais de 2 milhões cada um, e um viaduto que vai sair ao lado da Quiral, né, para transpor de um lado para o outro bairro. Então, assim, essas milhares de pessoas que estão comprando seus apartamentos na Cidade Alta, estamos falando aqui de milhares, né? Nós temos mais de 8 mil unidades habitacionais. É maior do que muitas cidades já aprovadas, cada um com seu carrinho, para deixar bem claro, a pessoa que morar, né, subindo em direção à represa do lado direito, para ela vir para a universidade, ela vai ter que enfrentar uma fila num viaduto que vai ser construído para transpor a BR. Então, assim, o nosso apelo, e neste momento aqui é bom que a população fique sabendo que nós, da sociedade civil organizada, nós nunca fomos contra qualquer tipo de desenvolvimento. E nem contra emprego. E nós queremos, neste momento, que ainda dá tempo para fazer isso, de fato discutir com os órgãos municipais, estaduais e federais uma adaptação nesse projeto. Perfeito. Para que este resto de dinheiro que tem já empenhado pelo DENIT seja gasto de maneira produtiva que possamos aproveitar. Que traga benefício à comunidade. Luiz Cláudio, 12h40, eu acho que na sequência a gente pode voltar e até começar a desdobrar esses pontos aqui. De benefício à comunidade, claro, o que pode beneficiar justamente, a comunidade. Justamente, até assim, porque as obras não estão não tem como desmanchar o que já está lá. Não tem. 12h40, então a gente já volta na reta final desse nosso debate. O tempo é curto, a gente sabe muito bem, mas eu acho que não é o tempo espaço que é curto, né? Os assuntos são tão interessantes que passam rápido. Com certeza. Né? Uma hora voa. Bejane, antes do recado dos nossos companheiros aqui da Rádio Globo, gostaria que você trouxesse mais uma vez os detalhes sobre a Interconstrutora. A Inter é uma empresa que gera emprego, né? E geração de emprego hoje tem que ser aplaudida. Porque nós temos 13 milhões de desempregados, você multiplica por 4, porque cada cidadão é responsável por 4 pessoas, você tem aí mais de 50, 70 milhões de pessoas que dependem ou estão indo para
para atitude informal, né? Vendendo alguma coisa para poder sobreviver, porque aquilo que é formal com carteira assinada, o rombo é grandioso. Então a Inter gera emprego, e ela gera emprego em cada prédio 800 empregos. E o mais, ela está dando oportunidade a você, para comprar o seu apartamento, deixar de pagar aluguel. Você só vai começar a pagar a prestação, que é menor do que vários aluguéis, no momento que você mudar para o seu apartamento. Aí você para de pagar o aluguel. Porque aluguel é um dinheiro que, lamentavelmente, ele é mal amaldiçoado. Ele vai, você paga hoje, já está pensando no mês que vem. Então a Inter merece o nosso aplauso pela geração de empregos e por essa maneira humanizada. 12h42, é um rápido intervalo e nós voltamos com a sequência final do nosso Debates na Globo. É um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Para Paraibuna Embalagens, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na vida da empresa. É o princípio maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades em que atuamos. Todos os meses, mais de 7 mil toneladas de apara são recicladas, preservando 150 mil árvores e gerando oportunidades de reinserção social e profissional, desde o catador de papel até o transportador. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Preço baixo de verdade é aqui, é Bahamas, é mais barato e ponto final. Músculo Free Pie, 13,98 o quilo. Filezinho Sassami Rivelli, que é 800 gramas, 7,49. Filé de cascudinho 4 mares, 800 gramas, 11,99. Laranja pera 1,69. Arroz Leveste 10,99. Omo lavagem perfeita sachê 900ml 7,99. Papel higiênico personal VIP folha dupla leve dos rolos pague 11,89. Sabão glicerinado IP5 de 200 gramas 4,99. Bahamas, tudo mais barato. Para sua construção ou reforma, venha para a Eletrolumbre. Na Eletrolumbre você encontra um excelente atendimento e tudo o que precisa em materiais elétricos há 26 anos. Padrão CEMIG, ventiladores, chuveiros, lustres, lâmpadas de LED e muito mais. Traga agora seu orçamento. Não perca tempo. Financiamos tudo em até 6 vezes no cartão sem juros. O melhor preço está aqui bem pertinho de você na Avenida Getúlio Vargas, 490, quase esquina com a Marechal Deodoro. Telefone 3232-6140. 3232-6140. Do Bom, aqui você encontra tudo para a sua festa. A distribuidora mais completa da cidade. Frios, descartáveis, bebidas, balas, doces. Do Bom, o melhor preço. Copo long drink, 99 centavos. Biscoito recheado, 115 gramas, 89 centavos. Paçoca caixa com 100, 13,98. Do Bom, agora também no centro de Juiz de Fora. Avenida Getúlio Vargas, 650, em frente ao Mr. Shopping. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia 45, nós estamos de volta com o bloco final do Debates na Globo desta segunda-feira. Para os amigos que nos acompanham, quero dar um recado muito bacana, porque vem aí o Futebol Solidário Amigos do Atirson. É ele mesmo, dia 14 de dezembro, no estádio Marilênio, aqui em JF, com a presença de vários craques do nosso futebol e artistas nacionais. Todo o alimento arrecadado será destinado às famílias carentes de nossa cidade. Então o Futebol Solidário Amigos do Atirson chega dia 14 de dezembro. É mesmo, aquele craque do Mengão. É isso aí, o Atirson vai estar em JF a partir das 3 da tarde, lá no Helenão, no Marilênio. E é claro, você vai se ligar com a equipe da Rádio Globo Juiz de Fora e é
toda essa grande festa para a nossa população. Realização, Instituto Artista, o apoio Rádio Globo JF. Debates da Globo de hoje no seu bloco final. Hoje nós estamos falando aqui sobre as obras de interseção da BR-440 e da BR-040. Nós estamos recebendo o Luiz Cláudio Santos, que é representante da Associação dos Moradores Impactados pela construção da BR-440. Ele já trouxe para a gente um rápido... uma rápida trajetória do que foi, né, essa associação, que eu achei também realmente muito interessante. É a sociedade civil buscando seus direitos, é claro, e também aqui conosco o engenheiro e coordenador do Núcleo de Análise Geoambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, César Barra. Bejane, antes da gente trazer aqui os nossos detalhes para este último bloco, gostaria que você falasse também da Paraibuna Embalagens. A Paraibuna tem a qualidade incontestável dos seus produtos. São 80 caminhões que saem diariamente com produtos da Paraibuna, em todo o Brasil e até no exterior. E o mais importante falar é que esses garotos que andam na rua, esses senhores, esses carrinhos até que muitas vezes nos dá pena, porque tem lugar que Juiz de Fora tem uma topografia acidentada, cheia de morro, é pesado. Então, mas são pessoas que trabalham honestamente para defender o pão de cada dia. E essas pessoas recebem, são empregados indiretamente da Paraibuna. Porque o papel todo que eles pegam em Juiz de Fora não dá ainda para atender a Paraibuna. A Paraibuna tem que buscar em Entre Rios, tem que buscar em Petrópolis e até Belo Horizonte. Então são pessoas que, direta ou indiretamente, são funcionários da Paraibuna, vivem daquilo que vendem para a Paraibuna, que é o papel que muitas vezes vai entupir um bueiro, vai trazer problemas aí para a cidade. Então, parabéns à Paraibuna, além de preservar o meio ambiente, de ter produto de alta qualidade, ainda tem esses moços trabalhando e algumas moças com esses carrinhos aí buscando o papel que você muitas vezes ia jogar no chão. Gostaria Parabéns. de agradecer também as centenas de pessoas alcançadas e dezenas de envolvimentos diretos através da nossa live aqui no Facebook. Deixa eu destacar e mandar um alô para Rita Barra, também para Vanessa Matoso e para Glória Oliveira, que estão nos acompanhando. E gostaria de ressaltar também que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, é o órgão federal, também foi aí convidado para participar conosco nesta tarde, assim como o Executivo Municipal de Juiz de Fora também houve aí o convite para a participação dessa mesa democrática. E falando no Executivo Municipal, pelo amor de Deus, prefeito, manda tapar esses buracos da cidade. Ninguém está aguentando isso mais não. Pega lá na antiga Belga, que hoje é Arcelor, pega lá a escória fina, está aqui um engenheiro do meu lado. Escória fina não fura pneu. A escória que não é peneirada, essa sim, mas a escória fina é de graça. Pega lá e joga no buraco, pelo amor de Deus. A minha rua é mais fácil andar no buraco do que na estrada. Pelo amor de Deus. Não é de hoje que o Bejane vem falando isso aqui. Já passou do limite. Luiz, professor, no último bloco a gente começava a comentar sobre algumas adaptações que poderiam ser discutidas, pensadas, né, em comum acordo com a cidade. A cidade, Bejane, ela é para os moradores, senão não faz sentido. Não, o prefeito ele é síndico da cidade, na verdade é isso, ele é síndico, ele trabalha com dinheiro que é da população. Se o bem-estar dos moradores não estão sendo atendidos, ou pelo menos cogitados, pleiteados, fica uma situação diferente do que a gente imagina de um município e de todas as ciências que estão por volta disso. Gostaria que vocês trouxessem um pouco daquilo que vocês começaram a falar no último bloco. Não, sim, a nossa preocupação aqui, nominado representantes moradores, é bem deixar claro que o que a gente quer é que se retome ou que se abra esse canal de comunicação com a administração para que a gente leve, né, as nossas propostas, as nossas ideias no sentido de mitigar os efeitos dessa malfadada obra, né? Diminuir, né? Diminuir. Acabar não vai ser possível. Mas, assim, do ponto de vista prático, Bejane, a questão ambiental ela é muito séria, né? A gente quer conversar com a Prefeitura, conversar com o Estado, para que se municipalize também essa represa, que hoje é uma represa de propriedade particular, né? A represa tem dono, né? Então, a gente quer começar esse processo de municipalização dessa represa. A questão dos alagamentos, né? O professor tem um brilhante trabalho já mapeado. Hoje a gente sabe
nome, sobrenome, número da casa e número da rua onde vai acontecer o alagamento. Já pode se preparar, né? Que está chegando a chuva. Mas a Prefeitura e o DENIT não abrem o canal de comunicação sobre o assunto. Então, assim, é uma tragédia que vai acontecer. A outra tragédia que nos entristece muito e já anunciada é com relação às mortes, Bejane. Pessoas já morreram naquele trecho da obra por causa desse tumulto. Ninguém entende, ninguém sabe o que é uma mão inglesa. Então, é as verdade, pessoas, eu mesmo de moto, pessoas que, ali. Que não são de Juiz de Fora, né? Não, eu sou de Juiz de Fora. A nossa cidade recebe, né, pessoas da região inteira. As pessoas entram na contramão toda hora. Quer dizer, entra na mão, né? É. Só que é mão inglesa, né? Entra na mão e na contramão. Aqui tem mão inglesa. Eu entrei de moto, quase que eu fui atropelado. Há pouco mais de 20 dias, um jovem de 11 anos, indo para a escola, 7 horas da manhã, foi atropelado ali naquela bagunça ali daquela obra, porque não existe no trecho de mais de 1 quilômetro qualquer sinalização de faixa de pedestre. Eu fico me perguntando por quê. A gente não sabe porque quem determinou isso porque não assinou. Exatamente, é uma bagunça total. Tem as duas pistas para fazer a mão e contramão normal ali. Como não existe esse canal de negociação, a gente não sabe. E por fim, da minha parte, é com relação ao fantasma da desapropriação, né? O escopo da obra original e que ainda está em curso previa o desapropriamento, a desapropriação de 107 lotes. 107 lotes. Isso a gente está falando no impacto social de centenas de pessoas que estão convivendo com essa flecha na cabeça, né? O que a gente quer é que se abra esse canal de definição para uma definição. Lotes ou existem construções? Casas, construções, ali abaixo do Bahamas, até o trevo do Casablanca, né? Aquelas pessoas não podem legalmente hoje, se a pessoa quiser fazer uma garagem lá na prefeitura, eu quero ampliar aqui minha varanda, meu IPTU é tal, ele não pode fazê-lo. E não o pode há mais de 10 anos. As pessoas não podem construir nos seus terrenos, porque a prefeitura não dá autorização, porque existe uma lei municipal que fala o seguinte: 15 metros da margem dessa BR é área não edificável. Isso é federal. Uma família que tem um terreno hoje lá de 1.000 metros quadrados e tem 3 filhos, se o pai morrer, ele não pode legalmente dividir esse terreno em 3, porque tem uma lei que fala o seguinte: não pode ter menos de 500 metros quadrados um lote às margens dessa BR. Isso existe há 10 anos já. Agora me diz uma coisa, e as casas que já existem, que estão a menos do que isso aí? Então, essas casas, né, que é o que causa maior angústia aos moradores, porque assim, reiteradas vezes, vai um representante da EMPA nas casas, chega para o morador: eu quero medir sua casa porque a estrada vai passar aqui. Olha só. Eu quero medir sua casa porque seu muro vai ser derrubado. Ah, sua cozinha também vai ser derrubada, entendeu? E essa indefinição do que será essa obra é que causa esse transtorno. As pessoas que moram ali à margem, né, ficaram livres temporariamente daquele cheiro de esgoto que tinha ali, ficaram livres da poeira, mas agora vão perder suas casas se nada for feito, entendeu? Só para completar, o Luiz Cláudio quer saber, a questão das passarelas de pedestre também é outra situação que a gente não é a favor, sabe? Isso vai criar uma dificuldade para pessoas, idosos, né, crianças, né? Então é necessário realmente essas passarelas de pedestre, quer dizer, a gente questiona isso, né? Quer dizer, a questão do esgoto, né, deveria ser coletado esgoto, né, ao longo de todo aquele trecho ali, e talvez até pensar em fazer uma ET na Cidade Alta. Não levar isso até lá embaixo, que vai perder, vai ter perdas, vai ter ligação clandestina. Então talvez fazer um tratamento de esgoto ali. O pessoal da cachoeira, ele sofre ali. Exatamente. Ali talvez, naquele trevo ali que vai para o Morro do Cristo, Elizabeth, tentar ver se você há a possibilidade de fazer uma ET, Elizabeth, né, para tentar, né, mitigar esse problema do esgoto, né? Quer dizer, tirando o esgoto do córrego, pelo menos as doenças de veiculação hídrica, elas conseguem ser minimizadas, né? Mas a gente está muito preocupado com a dragagem da represa, para segurar essa água lá em cima, para essa água não prejudicar lá embaixo, né? A gestão com bacia hidrográfica, né? Quer dizer, já que vai fazer a ligação, pensar num binário ali com as ruas principais do bairro, um binário que funcione, quer dizer, municipalizar, sabe, essa estrada, para evitar essas desapropriações, sabe, e fazer ela se integrar ao bairro. Quer
Quer dizer, o que dá para mitigar ali é isso, fazer aquilo ali virar via urbana, não rodovia. Quer dizer, converter aquilo em via urbana, binário com as ruas existentes, né? A questão da água, segurar a água mesmo lá na represa, tentar segurar a água o máximo possível na represa, dragar a represa, né? Reforçar a barragem. Né? E as questões também na própria represa, quer dizer, em volta da represa, revegetar em volta da represa, para tentar mitigar também esse impacto do tráfego de veículos. Que a queima do combustível ela gera, né, uma poluentes poluição, que sim, precipitam, né, ali. Então, se você tivesse se revegetar em volta ali, sabe, isso dá uma segurada também, dá uma filtrada, melhora também essa situação ambiental. Essa represa é importante, essa represa pode ser desativada. Não. Claro que sim, a represa, enquanto você não tem água lá em cima, vindo pela uma adutora, evidentemente que é a represa, acabou, você não tem outra água para atender, não só a cidade alta, como aqui embaixo também. E por fim, Bejane, com relação ao excesso de veículos pesados, o que a gente precisa e quer firmar com o poder público é um compromisso que aquele acesso à rodovia 040 não seja liberado até que se tenha um plano de trafegabilidade na Cidade Alta. Porque, assim, não precisa ser engenheiro para entender que os motoristas descompromissados com a cidade, os carreteiros, essas dezenas de carreiras que estão de passagem pela cidade, vão chegar na 040, seja sentido Rio, seja sentido São Paulo, vão ver uma plaquinha lá Juiz de Fora e vão entrar nesse circuito. Agora vai sair aonde? Não tem para onde ele ir. Não tem. Não tem. Daqui Então, assim, para lá e não tem para onde a nossa entrar. preocupação como cidadão é que daqui a pouco os 60 milhões que o DENIT está gastando vai acabar, eles vão arrumar suas malas, vão embora, a gente nunca mais vai ouvir falar em DENIT. Isso vai estourar no nosso colo e a gente vai estar ali convivendo com carretas e mais carretas chegando no centro do bairro sem ter para onde ir. Não, ele não tem mesmo. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Ele não vai descer, por exemplo, na serra ali não tem para onde ir. Ele não tem para onde ir. Então, a gente quer fazer essa denúncia, usar esse espaço para dizer para os administradores que isso é mais uma das tragédias que nós anunciamos e continuamos anunciando. Não vai ter o que fazer. A mobilidade urbana ali vai ser muito prejudicada. Vocês estão cobertos de razão e nos traz muita preocupação depois da explanação de vocês. 12h58 estão aí, portanto, os questionamentos. Hoje no Debates na Globo, abrindo essa semana de debates, recebemos aqui para essa discussão muito importante, muito pertinente e atualíssima sobre as obras de interseção da BR-440 a BR-040. Luiz Cláudio Santos, representante da Associação dos Moradores Impactados por essa construção, esteve aqui conosco nesta hora. Muito obrigado por sua atenção. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, trazer essas denúncias e com esse intuito, né, de abrir um canal de negociação com os órgãos públicos, porque nós temos uma densidade de informação, nós vivemos o problema de perto e temos soluções. O diálogo é sempre o mais importante. Engenheiro e coordenador do Núcleo de Análise Geoambiental da Universidade de Juiz de Fora, da UFJF, esteve aqui conosco, César Barra. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela atenção com o jornalismo da Rádio Globo. Nós estamos lá na Faculdade de Engenharia à disposição da cidade, né? Quer dizer, a gente está sempre ajudando aí. Eu moro no bairro também, trabalho lá. Mas nós estamos lá, temos um corpo docente, né, bem preparado, né? Então estamos lá à disposição. Quer dizer, é bom que o ouvinte, né, tenha a visão geral dessa obra, sabe? Não é aquela visão assim, tacanha, de que vai abrir comércio, que vai desenvolver aquela área ali, sabe? Sem ver todas essas questões que foram colocadas aqui. Quer dizer, essa obra tem que ser vista de uma escala mais ampla, de uma escala maior. Não aquela escala localzinha ali, sabe? De os que vão ser beneficiados pela obra diretamente, sabe? Que ficam, né, metendo pau na gente, etc., mas não estão entendendo o contexto geral da obra. Né? Quer dizer, a questão é muito mais complexa. Né? Bejane, mais um debate concluído. A gente sabe muito bem que o canal é esse, né? O microfone aberto para o diálogo constante. Muito obrigado por, mais uma vez, estar conosco nessa participação. E amanhã tem mais debate. É verdade. Todos os dias, né, são assuntos diferenciados em que a população que acompanha começa a ter um conhecimento geral, não só de Juiz de Fora, como do Brasil e até do mundo. Parabéns aí, tanto ao Luiz Cláudio, como também o nosso grande engenheiro aí, que é o César, que sempre trabalhou pela comunidade e me clareou bastante o que é aquela situação. Eu estou decepcionado com o doutor Zé Maurício. Ele vai me explicar muita coisa ainda. 1h. Este foi o Debates na Globo, diariamente ao meio-dia. Estamos aqui comigo, Gustavo Fonseca, com Alberto Bejane, o jornalismo da Rádio Globo, te recebendo. Nós voltamos amanhã, meio-dia. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço.